Olá, estudantes dos anos iniciais, segundo ano e turmas de alfabetização. Vamos para mais uma aula de ciências com a professora Mauricéia Joana. Hoje nós vamos falar sobre consumo consciente. Consumo consciente, o que será isso, hein? Será que vocês imaginam do que a gente vai falar? Consumir, né? Gastar. Pois é. Lembrando antes de começar a nossa aula, especificamente, que ela está sendo traduzida para a língua brasileira de sinais e hoje nós estamos aqui com a intérprete Brielle. Seja muito bem-vinda, Brielle, tornando essa aula mais inclusiva, que mais pessoas possam acompanhá-la. Então, gente, veja só. Tema de hoje, consumo consciente, componente curricular, ciências, tá certo? E nós vamos falar, como eu já disse para vocês, da questão do que a gente gasta, de onde vêm as coisas que a gente consome. E para isso, vamos pensar um pouquinho. Tudo que a gente utiliza é fornecido pelo nosso planeta Terra, né? Ele fornece tudo que a gente precisa para sobreviver. A gente precisa de quê para sobreviver? Temos no nosso planeta. Por exemplo, água, energia, alimento, vestimentas. Tudo isso nós precisamos no nosso dia a dia. E aí, de onde é que a gente tira tudo isso? A matéria-prima está lá, no planeta Terra, está na natureza, através dos recursos naturais, tá? Mas a gente precisa utilizar esses recursos de forma consciente. Por isso, é importante que a gente pense aí no tema da nossa aula, consumo consciente. Como é que a gente vai fazer para consumir de forma consciente e não gastar demais, não explorar demais esses recursos de formas desnecessárias, né? E aí, inclusive, causando alguns danos ao nosso planeta. Para isso, eu trouxe hoje, a gente vai começar aí, ó, uma historinha. Lembra do nosso reloginho? Toda vez que ele aparece, é porque eu vou começar a aula com uma historinha, tá? Então, hora da história. O relógio apareceu, hora da história. E a nossa história de hoje está lá na árvore de livro. É essa aqui, ó. É o camelo e o burro e a água. Então, a gente vai aí falar sobre um dos bens que é muito precioso para a gente, que é justamente a água, esse recurso que a gente precisa usar de forma bem legal. Quem escreveu e também ilustrou este livrinho foi o Sérgio Merli. Ele tanto escreveu a historinha como os desenhos. Mas existe um segredinho nesse livro. Não existe escrita. Vocês vão ter que compreender a história somente através das ilustrações. Então, a gente vai focar um pouquinho aí nas ilustrações de cada página dessa história. Tá certo? Então, ó, a história é o camelo, o burro e a água. Vamos começar? Observando primeiro a capa. Olha aí. O que é que a gente vê aí? A gente vê dois animais, né? O camelo e o burro. E aí eles estão justamente utilizando este recurso para fazer a mesma coisa, só que de forma diferente. Eles estão regando aí a plantinha. Um está com um regador e o outro está com uma mangueira. Quem será que está utilizando o recurso de forma responsável? Será que é o camelo? Será que é o burro? E é isso que vocês precisam observar durante toda a historinha. Vamos começar? Vamos lá. O nome da história é exatamente essa. O camelo, o burro e a água. Tá certo? Uma fábula visual sobre o consumo consciente da água. Então, a gente já vai ver aí que é uma fábula. Embora não tenha escrita, a gente vai só observar as imagens e é visual justamente por isso, porque não tem texto, é só as ilustrações. E é uma fábula porque a gente vai lembrar aí do que é uma fábula. Isso é uma história contada onde os personagens, que são animais, eles têm sentimentos humanos, tá bom? Então, vamos lá?
Olha só, primeira imagem, a gente vai ver aí uma caixa d'água, não é? Duas casas, e a gente viu que dessa caixa d'água, ela teve um probleminha aí na encanação, que leva água para essas duas casinhas, e aí o que aconteceu? Vai haver, houve, né, uma interrupção da água. Mas o que será que vai acontecer com os dois moradores dessas casas? Observe aí pela janela, que já dá para observar quais são as casas de cada um. A gente vê que na casa cinza, tá vendo aí, duas corcovas, que é típica de quem? Do camelo. Já do outro lado, a gente vê duas orelhas assim, bem típicas do burro. Então, cada casa aí é de um morador diferente. Vamos ver aí o que foi que aconteceu com a casa desses dois moradores com a interrupção da água. Olha só, a gente está vendo aí as caixas d'água. Está no mesmo nível de água e os dois moradores estão acordando. O despertador está tocando e eles estão acordando agora. Um está despertando com o celular e o outro com um despertador mesmo, um reloginho aí, né? Bip, bip, trim. Acordaram. Foi o que aconteceu? Vamos ver? Vamos aí, ó. O camelo foi tomar água lá no seu filtrozinho e o burro abriu a torneira, cada um tomou sua aguinha. Vamos ver o que foi que houve aí? O que foi que aconteceu com os dois? Muito bem. Depois, eles foram tomar café. Observe aí o camelo, olha, a água dele já parou de jorrar. Mas o burro esqueceu a torneira ligada. Vamos ver o que é que vai acontecer aí? Depois eles foram escovar os dentes e aí, mais uma vez, olha, o camelo desligou a torneira, né? E o burro, ó, vida louca, tá deixando aí a água jorrando. Então, o que é que a gente vê? Um está desperdiçando a água e o outro não. Vamos lá ver o que é que vai acontecer mais? Mais uma vez, agora foram regar as plantas. O camelo está com o regador e o burro com a torneira ligada, não está nem aí. Pode jogar água à vontade. Vamos ver o que foi que aconteceu? Sobe aí mais uma página. Observa as caixas d'água dos dois novamente. Olha aí o nível. Baixa aí um pouquinho para a gente ver essas caixas d'água, gente. Muito bem. Observe que a do camelo ainda está lá, quase igual. E a do burro já está acabando. Então, o que é que a gente vê aí, gente? Eu não vou contar essa história toda para vocês. Eu vou deixar para que vocês acessem a árvore do livro e terminem a história. Eu vou contar só até aí. Vocês observem que os dois estão utilizando a água, mas estão gastando aí do seu jeito. Quem será que está usando de forma responsável a água? E o que é que vocês acham que vai acontecer no final dessa história? Eu vou deixar aí para vocês acessarem e continuarem essa história, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre esse consumo consciente, não só de água, mas de outros recursos naturais. Será que a gente gasta essa água realmente e esses recursos de forma responsável? Como você tem consumido tudo isso aí que a natureza nos traz, inclusive a água? Será que sua família consome conscientemente estes recursos? Olha só. O que é, então, um consumo consciente? Observe aí nessa imagenzinha que tem um entregador indo entregar produtos, né, que é o que acontece muito. A gente observa isso aí, entregadores o tempo todo indo entregar produtos que as pessoas estão comprando, ou seja, consumindo o tempo todo. Mas, antes de consumir, a gente precisa pensar em algumas coisinhas. Por exemplo, quando eu vou comprar, eu preciso pensar: por que comprar? O que comprar? Como comprar, de quem comprar, como usar e, principalmente, gente, como descartar. Todos esses pontos são importantes para poder a gente consumir algum produto. E vocês? Qual dessas atitudes vocês conseguem ter aí na rotina de vocês, aí em casa? Vocês tomam banho rápido? Vocês apagam a luz quando não estão usando? Separam o lixo corretamente?
Lixo que é reciclável, lixo que é orgânico, que não é reciclável, para onde é que vai cada um desses resíduos. Param para pensar e comprar. Compram só o necessário, fecham a torneira quando estão se ensaboando ou escovando os dentes. É necessário pensar nessas atitudes, hein? Uma coisa importante, veja bem, todo mundo hoje em dia tem um celular, né? A maioria das pessoas possui um celular. Você, por exemplo, que está assistindo aula agora, se estiver pelo aplicativo, podem estar aí assistindo aula pelo celular. Mas você já parou para pensar o que é preciso para produzir um celular da fábrica, né, até chegar em nossas mãos? O que é preciso? Para produzir esse celular se gasta muitos recursos. Se gasta energia, se gasta água, plástico, metais. Tudo isso são matérias-primas utilizadas para justamente produzir esse objeto que é tão comum, tão popular, que praticamente todo mundo tem um. Mas é gasto tudo isso. E aí todo esse material, não é, que vai para a indústria, onde vai ser fabricado o celular, até ele estar aí prontinho, é realizado todas essas tarefas. E isso pode trazer como consequência, quando o celular for descartado, ele pode trazer como consequência poluição. A gente tem que parar para pensar, quando esse celular não é mais usado, onde é que ele é descartado? Vocês já pararam para pensar? Ele tem que ser descartado de forma responsável, tá? Se ele for descartado de qualquer jeito, vai parar nos lixões e vai contaminar o lençol freático, que é justamente o lençol de água. Não é o lençol de se cobrir não, viu, minha gente? É por onde a água vai passando até chegar em nossas casas, porque a água está aí, ó, embaixo dessa superfície do solo, a água do mar, a água do rio, e toda essa água, ela forma justamente o lençol freático do nosso planetinha. Então, se esse celular for descartado de qualquer jeito, pode contaminar essa água que a gente utiliza, que está aí no nosso planeta. Se for queimado, pode poluir a atmosfera, então poluir o ar que a gente respira. Então pode ser que, se a gente descartar de uma forma irresponsável, vai causar todos esses danos ao nosso planeta. A poluição do solo, a poluição da água e a poluição do ar. Veja que um simples celular já vai trazer aí um dano muito grande para a nossa vida. E aí, por isso que a gente precisa pensar no consumo sustentável, no consumo responsável, tá bom? O correto, então, é levar este celular ou outro material, que seja outro objeto que seja, por exemplo, eletrônico, levar até os coletores de lixos eletrônicos para poder ser reciclado. Cada componente ali tem a sua utilização se ele for reciclado. Se for jogado em qualquer lugar, descartado de forma irresponsável, ele vai causar as poluições. Mas, se for descartado de forma correta, no coletor adequado, ele será reciclado. E aí vai ser reutilizado novamente, evitando que sejam explorados mais recursos para se construir outro tipo de objetos. Então, para uma postura e consumo consciente, é preciso praticar os 5 R's da sustentabilidade. Que R's são esses, professora Mauriceia? Para que a gente possa manter aí o nosso planeta de forma saudável, sem poluição, a gente tem que pensar nesses R's. O primeiro R é repensar. Vamos repensar hábitos e atitudes de consumo. O segundo R é recusar. Evitar o consumo exagerado e desnecessário. Eu não preciso estar aí comprando tudo que eu vejo pela minha frente sem realmente eu estar precisando. O outro R é reduzir. Controlar o impulso do consumo, usar somente o necessário e escolher produtos com menos embalagens e que sejam mais duráveis. E o último R é reutilizar. A gente dá uma nova utilidade para os produtos que a gente compra e que a gente tem em casa. Então, ó, 5 R's, útil,
prático e que a gente precisa praticar aí para não estar consumindo de forma irresponsável e ter realmente um consumo sustentável, tá? Então, transformar algo usado em algo novo por processos industriais é o último R, que seria o reciclar. Observe aí que tem vários objetos que você pode reciclar. Vidro, papelão, plásticos, garrafas, podem ser reciclados e aí a gente tem que fazer, para isso, a coleta sustentável, né, que tem aí cada cozinha responsável por cada um desses resíduos, tá? Muito bem, estamos chegando ao final de nossa aula e agora é com vocês. Vou deixar aí aquela nossa atividadezinha, né, o nosso desafio, para que vocês possam fazer o exercício e fixar o conteúdo que a gente trabalhou aqui na nossa aula de ciências hoje, tá? Olha só, o que é que vocês vão fazer? Escreva em seu caderno 2 ações para economizar água na sua casa. 2 coisas que você faz aí na sua casa que serve para economizar. E se você ainda não faz, comece a praticar. Não só escreve no caderno, mas pratica em casa também. Eu falei algumas aí durante a aula, tá certo? Então, se você não lembra, reveja a aula, repense e vai aí fazer essa tarefinha. Depois você pode até assistir a aula de novo no YouTube e coloca lá nos comentários o que você escreveu aí, qual foi a resposta da sua atividade, tá bom? Então, grande abraço para vocês. Vou lembrar que vocês devem acessar a aula de livro para terminar a historinha que a gente começou e vocês verem aí como é que foi que terminou essa história do camelo e do burro. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Cheiro grande para vocês.